os projetos existem várias variáveis e uma delas é a comunicação. Não sei se você sabe, mas às vezes a gente tem um ótimo plano, a gente é super bom em planilha de Excel, em processos, é autodidata, mas com pessoas a gente não é tão bom assim. E quando a gente está lidando com projetos, dificilmente esse projeto não vai transformar outras pessoas, não vai estar a serviço de uma transformação, seja ela digital, seja ela de relacionamento, seja ela de estrutura. Isso tudo acaba envolvendo pessoas. E a variável pessoas é a variável mais importante de qualquer projeto. Então não é de hoje que eu já falo da gente conseguir tá dando atenção para o nosso público, dando atenção para o nosso avatar, tá se importando e conhecendo as pessoas de maneira diferente, tendo essa empatia de maneira diferente. Mas a gente não pode ignorar que a gente saber se comunicar, que a gente ter esse skill, essa habilidade de estar se importando com o outro, de estar escutando as pessoas e estar fazendo daquele momento da comunicação algo significativo que vai nos ajudar lá pra frente, é algo fundamental. Muitas vezes a gente pensa que engajar as pessoas é só mandar um e-mail, é só mandar um banner, uma comunicação, que as pessoas efetivamente já vão saber e por saberem já estarão engajadas. E é o grande erro, né? Quantas vezes a gente, como usuário, né, não recebe e-mails de situações e a gente pouco dá importância para aquele e-mail que a gente recebeu. Então, estar engajado é super diferente de ser comunicado. E uma das questões da comunicação é o quanto que a gente que está envolvido com projetos, a gente que está envolvido com trabalhos que envolvem esse engajamento com as pessoas, a gente consegue entender a importância que o fator chave principal para tudo dar certo vai depender muito mais da gente do que do outro. Às vezes parece um pouco injusto, né? O outro às vezes é difícil de se lidar, às vezes a gente está fazendo um projeto para uma área e a área não dá a devida importância pra gente. E só que assim, o resultado é o que realmente importa. Então, quando você se coloca numa postura na área de projetos de que você quer ajudar as pessoas, de que você quer agregar valor, de que você está junto nesse time, não demandando da área, não dando mais trabalho para a área, você vai ver o quão diferente é a gente transformar o nosso público-alvo em engajadores, em embaixadores, seja qual seja o nome que você vai dar. É importante a gente entender que o fator da comunicação é o principal. E às vezes a gente ter pequenas nuances de assertividade, de respeito, de silêncio, né? Se colocando no lugar da área cliente, não adivinhando as coisas, porque um dos principais erros que eu vejo nas áreas de projeto é que as pessoas não querem conversar com a área, não querem fazer pesquisa com a área, já presumem e adivinham o que a área vai querer e já saem fazendo. E depois ficam frustrados, porque chega no final do projeto, as pessoas não aceitaram muito bem, ou era para ter uma repercussão super positiva e acaba não tendo. Então eu te convido a pensar sobre isso. De que forma você está se comunicando com o seu público-alvo? Será que você está usando a linguagem que ele gostaria de ouvir, a linguagem que ele se identifica em ouvir? Ou será que você está usando a sua linguagem, o seu método, o seu jeito? Será que você está conseguindo escutar, fazer as perguntas certas, né? Não interromper, ter uma comunicação no sentido de construção de ideias e não de julgamento de ideias? Às vezes no dia a dia a gente para e pensa, nossa, mas que trabalho, ter que ir lá engajar a área, ter que conversar sobre isso, ter que detalhar um ponto, me sinto babá, né, dessa área. Mas na verdade você não está sendo babá, você está sendo um colega, você está sendo um partner, você está sendo um parceiro desse processo. E às vezes o outro não está enxergando o devido valor. E ficar brigando por atenção, essa guerra de valores, de que o outro deveria, do que a gente acha, a gente acaba vivendo num mundo de assumptions, né, de achômetros, de que como deveria ser e como deveria ser feito, a gente acaba perdendo muito. Então, se você está envolvido num projeto, pense que o público-alvo faz parte de você, que você precisa entregar um trabalho em conjunto, de que você precisa fazer valer esse processo em conjunto e que aprender a se comunicar é um fator chave.
um fator-chave para você conseguir engajar melhor as pessoas, para que você cuide do processo, porque infelizmente a gente não consegue mudar o comportamento do outro, mas a gente consegue mudar a forma como a gente reage ao comportamento do outro. Então, quando você estiver fazendo um processo de projetos e de comunicação, pense, planeje a sua comunicação. Não faça ela de uma maneira automática, porque às vezes você pode em 30 segundos, 1 minuto, perder uma credibilidade, afetar a mensagem que você gostaria de afetar, ou as pessoas nem sequer entender qual era a proposta que você estava fazendo. Então se atenha a esse fator importante, comunicar de maneira assertiva, comunicar de uma maneira com conteúdo, voltada para o seu público, pensando no que ele gostaria de ouvir, quais são os valores que ele tem. Então, a minha proposta é que a gente consiga entregar projetos de valor, que a gente consiga pensar além da nossa caixinha de fazer uma planilha, fazer um teste, fazer um software novo, mas que a gente consiga estar entendendo que esse processo envolve pessoas, que esse processo envolve transformação e que para a gente conseguir que ele seja algo positivo na nossa vida, que seja algo satisfatório da gente fazer todos os dias, afinal a gente passa, 2/3 da nossa vida no trabalho, então por que não transformar esse trabalho numa maneira melhor? É a gente pensar nessa comunicação, em como que a gente faz ela de maneira diferente, de maneira mais importante. Então esse foi o assunto de hoje, como a gente se comunicar de maneira melhor com o nosso público e como a gente se importar com pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença no engajamento. Então continuo vendo vocês por aqui no canal e a gente vai trocando ideias sobre o planejamento, projetos e execução. Tchau, tchau!